7h54 em Campos. Campos que amanhece com tempo bom. Tem que olhar, porque senão, de um segundo para o outro, já viu como é que é, né? Muda, mas tem tempo bom, tem poucas nuvens, deve seguir assim por boa parte do dia hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Já choveu durante a madrugada, fraco aqui pelo centro, pouco, né? Mas segue aí com tempo bom para hoje. Agora, aqui no centro da cidade, a temperatura é de 20 graus. A máxima para hoje, 29 graus. Olhando rapidamente aqui pelas informações do portal folha1.com.br, atualizando aqui as notícias também, e o trânsito pela área central, bastante movimentado hoje. Quinta-feira, Ponte da Lapa ali com movimento bem intenso, no sentido Guarulhos Centro é maior, mas também no sentido contrário. Aqui próximo ao Mercado Municipal também, pela Formosa, a Ponte Leonel Brizola, né, a Ponte Rosinha, com movimento intenso nos dois sentidos. No mais, segue aí o fluxo. Lá na Conselheiro Zé Fernandes, o Rodrigo, que você anunciava ontem, não sei se a obra lá já terminou, já parou, se você reparou alguma coisa lá. Não, eu passei por lá, realmente tá entre o trecho ali da Conselheiro Tomás Coelho, Conselheiro Tomás sentido Beira Rio, aquele pedacinho ali, tá ali na 15 hoje, de novembro. Na 15 de novembro, é isso, tá naquele trecho ali, né, e tava já com movimentação, quando eu passei lá, dos trabalhadores se organizando já para iniciar, mas o trânsito não estava interditado, pelo menos não. Beleza. Só falando um pouquinho, Cláudio, que a gente tem vindo lá na Folha 1 também, que foi atualizado, que ontem nós tivemos mais um acidente com morte em Guarulhos, na altura ali da BR-101, e aí acho que vale esse alerta em relação a essa questão do trânsito aqui da nossa cidade. Eu acho que precisa realmente de uma campanha mais... e acho que só a campanha já não está resolvendo mais. Eu acho que é questão de uma fiscalização mais rigorosa. Muitas pessoas falam em relação à questão de fiscalização eletrônica, mas tem se mostrado necessária. Nós tivemos aí na semana passada vários acidentes, alguns com morte grave, né? E acho que é uma coisa que precisa realmente de uma atenção especial, porque tem acontecido quase que diariamente, acidente com morte em Campos, né? E é uma coisa que precisa de um pouquinho mais de atenção realmente aí. Rodrigo, é lamentável, aliás, está aqui o professor antropólogo. Nós vamos voltar a conversar com Carlos Abraão Moura Valpasso, que é doutor em antropologia cultural e professor da UENF. E nós estamos de volta, só para registrar aqui a passagem do bloco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E falando sobre isso, é outra crise também dessa questão de sociedade que a gente está abordando aqui, mas assim, mais para frente a gente comenta sobre isso. O trânsito, por exemplo, de qualquer cidade, porque o trânsito de Campos é muito ruim. Aqui tem umas particularidades, mas qualquer cidade, se você quer um trânsito organizado, se você quer um trânsito onde os motoristas respeitem os pedestres, é preciso fiscalizar. E fiscalizar é impressionante. Aonde tem câmeras que aquelas caixas amarelas, por exemplo, que são colocadas aí nos cruzamentos, não são para enfeite não da pista, ou para dizer, não, elas são para multar os motoristas que estão parados dentro delas quando o sinal está fechado para ele. Ou seja, aquele que tentou avançar o sinal, que entrou e não conseguiu, ou mesmo foi no verde, mas que estava com o trânsito embolado, ele tem que esperar um pouco antes da caixa amarela, porque se ele ficar parado dentro da caixa amarela, com o sinal fechado para ele tem que ser multado. Mesmo se ele tiver com o pisca-alerta? Se ligou o pisca-alerta, aí porque em Campos o pisca-alerta tem super não, poderes. em Campos as pessoas Você sabia disso, não? É livre, não, só você pode... as pessoas aqui, elas não sabem. Eu acho que os carros que vêm para Campos, elas não têm seta, elas só têm pisca-alerta. Pisca-alerta, é isso aí. Então, assim, é preciso urgentemente... mas é porque isso aí muitas das vezes as autoridades não fazem por conta de críticas de alguns que falam que isso é indústria da multa, mas é preciso ver isso urgente, rápido, fiscalização eletrônica urgente. Rodrigo, por favor, abre esse bloco aí. Só para a gente concluir, para a gente antes de entrar aí em outros assuntos, né? A gente está falando aqui sobre o lançamento desse livro que tem não só o Abraão como organizador, né?
É porque quando eu conheci Abraão, eu já conheci Abraão como Abraão a vida toda, tá? Eu não sabia nem que o nome dele era Carlos, na verdade, que eu sempre conheci como Abraão. E lá na redação, as pessoas da Folha conhecem ele como Valpassos. Aí o pessoal tava, Valpasso. Falei, gente, quem é Valpasso? Aí depois que eu fui me dar. Então, quem tá aqui com a gente é o Carlos Abraão Moura Valpasso, que é doutor em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E professor do Departamento de Ciências Sociais da UF e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da UENF, né? E ele organizou, junto com o Santiago Alvarez, que é doutor em Antropologia Social, né? E eles organizaram, então, esse livro que tem o nome Alguns Olhares do Sul, Antropologia, Etnografia e Análise de Conflitos e Crises do Século XXI, dando destaque aí, né, aos conflitos sociais, às crises da atualidade. Esse livro, então, que foi lançado aí pela EduEnf, né, que é a editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, publicação que expõe aí problemas como violência, crises climáticas e questões ambientais. Era justamente falando sobre essa questão da crise climática, dessas questões urbanas, né, dessas transformações que ocorrem muitas vezes diante desses problemas relacionados à questão do meio ambiente, que a gente estava falando antes do intervalo. A gente estava falando desses capítulos que tratam desse tema, da crise climática e das questões urbanas. Então a gente começou falando da situação da região serrana, né, que foi uma coisa que, como a gente coloca, né, virou colocado como tragédia, um desastre natural, né, mas a gente sabe de todas as consequências de tudo que levou a isso, né, e também das consequências que a população daquela região sofre até hoje. E aí eu gostaria que o Abraão continuasse falando então sobre esses capítulos que tratam também disso, que a gente aproveita para falar de uma realidade bem próxima da gente também, que é a realidade da Tafona, que inclusive foi destaque em uma revista científica com um texto escrito por você em parceria aí com a Juliana Blasi Cunha. Isso, vamos lá. A gente tem mais 2 capítulos, né? O penúltimo, que é Depois da Cataguases, o Rio Não Dá Mais, da Fernanda Pacheco da Silva Huguenin e da Silvia Alice Martinez, da professora da UENF. Trata então sobre Paraíba do Sul. Sobre o Rio Paraíba do Sul. Não só o Paraíba do Sul, os afluentes que foram afetados pelo aquele desastre ambiental da Cataguases. Da Cataguases, e elas fazem uma recuperação dos outros derramamentos de resíduos na década de 80. Então tem um grande em 1982, depois a gente tem o da Cataguases em 2003, e aí elas trabalham com a recepção, né, o impacto desse desastre sobre as mulheres que atuam na pesca, na cata de caranguejos, na pesca artesanal como um todo. Então, a percepção é que esses derramamentos, eles constituem processos de longa duração, né, com impactos sobre essa população mais vulnerável, que fica ainda mais vulnerabilizada e não conta, muitas vezes, com devida assistência dos órgãos estatais. Então, você tem a pesca artesanal sendo sistematicamente prejudicada. Se a gente for recuperar o da Cataguases, foi uma coisa assustadora. E a gente tem memória sobre isso, né, em 2003, o que foi aquele momento, porque foi um instante que a cidade parou. Se você pensar Campos, né, Campos parou para ver, né, o rio com água negra, né, a água estava preta e tinha um aspecto estático, né, e de vez em quando passavam os animais boiando, mortos, e a suspensão do fornecimento de água e a loucura desencadeada através dali, porque se não tem água, nada funciona. Suspensão das aulas, problema para abastecimento das empresas, né? Você tinha que conseguir água para beber, então o preço da água mineral disparou, todo mundo tentando abrir poço artesanal. Então, o que elas falam é como que isso impacta a longo prazo a atividade da pesca, com a redução de espécies, né, com a dificuldade de venda do pescado, como que isso se desdobra ao longo do tempo, porque a gente já tem 20 anos e isso continua ainda presente, né, no cotidiano das pessoas. E, por fim, um capítulo do Matheus Pereira de Andrade, e que eu assino junto com ele, que é o Rio Muriaé e a pesca com Paris, conflitos ambientais no Sudeste brasileiro, em que a gente discute um tipo de pesca no Rio Muriaé, que é a pesca com Paris, que é uma espécie de armadilha, né, que você Conhece coloca... Paris? Não, eu tô achando Paris é legal. eu tô aqui viajando, gente, pesca. Paris?
tem a ver Paris com isso, gente? Paris, quando na verdade eu entendi. é um tipo de Você conhece, Cláudio? Já Claro. pescou? Então, mas claro, eu roubava peixe do Paris dos outros. É esse o problema que Você sabe aparece. que ele sabe de fato do que tá. Você sabe que ele talvense, né? Sim, É garoto então e talva. esse já nasce. É garoto e talva esse aí, olha. E também essa vantagem, né? Não é só inteligência, é beleza também. Mas assim, não, rapidamente, antes de você dar qualquer depoimento profissional e conhecedor Antropólogo. Um conhecimento embasado da antropologia, deixa eu te falar a realidade aqui do cidadão. Cachoeira do Caboclo. O que é Paris, gente? Paris é uma espécie de armadilha. É gaiola? Não. Não, ela é montada assim, vou colocar do meu jeito aqui. Ela é uma grade, tipo um vazado, alguns usam mais essa grade. É uma rampa pro alto, assim, numa parte do rio em que ele é mais encurtado, ele tem uma corredeira maior um pouco, onde o peixe passa por ali. Ah, vai fazer aquela gradezinha de madeira? Não, não é enfincado para dentro do rio, é para fora do rio, como se fosse uma rampa. O peixe vai nadando ali bonitinho, quando ele depara com aquela rampa, ele fica desesperado, continua fazendo força, tentando avançar aquele obstáculo e fica parado lá em cima. E aí você pega o peixe com a mão depois. É legal, né? E aí quando o Paris... É legal? É legal? É legal, porque quando o Paris não é seu, você passa lá de noitinha, o peixinho aí... Ô, professor, desculpa a brincadeira, mas a realidade aqui... Perfeito, né? Alguém de Talva descrevendo assim, em detalhes o que é o que são os Paris. Você não conhece e tal. E é isso, você tem uma disputa pela manutenção dos Paris, e ele fala, o Paris é legal. Mas é interessante pensar que ele é legal nesse sentido de que é uma coisa boa para pensar, né? Mas ele é ilegal do ponto de vista da fiscalização ambiental, porque ele coloca uma barreira para o peixe, mas ao mesmo tempo as pessoas têm o costume de utilizar os Paris. Então você tem ali uma incompatibilidade, né, entre a prática tradicional e a fiscalização ambiental. E aí o que a gente discute nesse texto é como que os Paris são disputados, né, como que eles articulam uma rede de pessoas que pescam dessa forma e disputam os espaços, porque você tem aluguel de Paris, né? Você tem e é caro, você tem um Paris, porque é isso que ele está falando, você vai sempre ter peixe ali. Você vai lá e pega o peixe e depois vende. E ao mesmo tempo como você tem que manter isso em sigilo, porque você tem a fiscalização ambiental. E aí o que a gente faz é trazer a ideia de que você tem uma fiscalização para essa perturbação ecológica trazida pelos Paris, onde o Estado vem e fiscaliza e multa, né, e desmonta, desmonta, e ao mesmo tempo você tem processos muito destrutivos na região, que são processos antigos, que são das atividades de mineração, do tipo de uso da terra, que você acaba gerando impactos ambientais enormes na região, mas que são por instituições, digamos assim, que têm maior capacidade de proteção de si mesmas, né? Então elas resistem de forma mais sistemática à regulação estatal. Então a gente faz uma análise de como que para o pequeno pescador, que ele está numa perspectiva do Estado perturbando ecologicamente o rio, você tem uma fiscalização mais efetiva, ao passo que a indústria de mineração tem impactos assim muito profundos no ecossistema, e ela tem atividade continuada e tem a fiscalização, mas a capacidade de resistência dela e de permanência, né, ao longo do tempo, ela é mais visível, digamos assim. Então, é esse o conjunto de artigos que a gente tem no livro. Antes de a gente virar um bocadinho a chave, o livro ele está disponível fisicamente ou ele está nessa fase ainda pelo site? Nesse momento o que a gente tem é um e-book, né, que já está disponível para download no site da editora da UENF. É gratuito? É gratuito, qualquer um pode chegar lá e baixar o livro e tem acesso a esses capítulos, tem acesso à introdução. Ele só não está impresso ainda, a gente tem nesse momento apenas a versão digital. Mas a proposta é que depois se tenha. A gente ainda não pensou nisso, porque o e-book hoje ele atende uma finalidade muito interessante, que é a circulação. Então, a gente
no momento que o livro foi finalizado, a gente circulou imediatamente para todos os autores e eles espalharam assim para todas as suas redes de pesquisa. Eu vi lá que tem tem uma capa, aquela capa foi pensada de que forma, elaborada por quem? Foi pela equipe da Eduenf, que fez toda a parte gráfica, a editoração, e fez também a revisão textual muito, muito criteriosa. Teve um trabalho muito bonito, né, do pessoal da editora, que fez com muito carinho e muita dedicação. Esse livro, só para mencionar, ele é dedicado ao nosso colega aposentado, professor Arno Vogel, que foi quem fez uma articulação Brasil-Argentina. Ele não apresentou o Santiago a mim somente, mas ele fez uma ponte muito, muito importante entre instituições de pesquisa do Brasil e da Argentina, ali desde o início dos anos 2000, e levou um pouco da discussão sobre as crises, as transformações, os períodos de liminaridade para o debate da antropologia do norte da Argentina. Então a gente dedica o livro a ele. Tá certo. Olha, quem quiser, gente, Alguns Olhares do Sul, Antropologia, Etnografia, Análise de Conflitos e Crises do Século XXI, pode acessar lá no inventário de livros que fica da Eduenf disponível no site que é da própria UENF, uenf.br/extensão/editora, e lá você consegue então fazer o download gratuito aí desse livro, né? Só para a gente trazer informações aí, a Eduenf justamente se propõe aí a aplicação de atividades, direcionar, né, as obras do conteúdo didático, científico, artístico, filosófico e divulgação cultural e extensionista, né? E a UENF a Eduenf tem ainda por finalidade promover obras de natureza acadêmica, apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão da universidade com base no critério de qualidade e em consonância com o regimento e o estatuto da UENF. E aí, né, então, tem várias publicações lá, vale a pena entrar, né, porque tem várias publicações e não só são... geralmente são de estudantes e profissionais ligados ao ENF, ou eles também tem publicações de pessoas que não são diretamente da UENF? A maioria é ligado a professores e pesquisadores da UENF, porque é uma editora voltada para a publicação de conteúdo acadêmico, né? Uhum. Então você vai ter ali não só de ciências humanas, mas você vai ter também, né, das outras áreas de conhecimento. Tá certo. Então tá lá, vamos repetir aqui para quem quiser acessar, uenf.br/extensão/editora, então para ter acesso não só aí a esse livro organizado pelo Abraão e também pelo o professor Santiago Alvarez, que ele é de que país? Argentina. Ele é argentino? Legal. Agora, só aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de crise climática e transformações que acontecem a partir delas, a gente sabe que a gente tem um exemplo aqui próximo da gente, que é a Tafona, né? Que sofre com consequências dessa toda transformação ambiental que a gente vive, né? E as explicações são as mais diversas para que a gente tenha hoje a Tafona com aquele cenário alterado, né? E volta e meia a gente trata sobre esse assunto aqui, né, Cláudio? Já tem aí estudos, promessas de novos estudos para poder reavaliar aquela situação, e aí vai liberar dinheiro, não vai liberar dinheiro, é necessário a intervenção do governo federal, governo estadual, o que pode ser feito em relação à Tafona? Aí vem aquele conflito, só paredezinho. Você vai ali em Piúma, 100 quilômetros daqui, tá lá o pessoal batalhando, fazendo contenção, criando aquele sistema de engorda da praia, e a gente aqui está há 200 anos assim. Literalmente, são quase 80 anos que se fala em avanço de mar ali em Tafona, e ninguém botou uma pedra. E aí o que a gente precisa... Ninguém do governo. E o que é preciso a gente dizer, né, Cláudio, que assim, que realmente mudar a vida daquelas pessoas, né? Porque quantas pessoas tiveram que deixar suas casas, quantas pessoas perderam talvez o único patrimônio que tinha, outros suas casas de veraneio. Então, assim, é uma mudança muito drástica na vida de uma pessoa, e às vezes você tem essa sensação realmente de impotência e também de indignação quando você acha que existem exemplos aplicados em outras regiões e ali em Atafona isso não sai do papel, e muitas vezes as pesquisas e estudos que são realizados
se perdem no tempo, porque há uma mudança naquele constante ali naquela área. Então, o que você estuda 10 anos atrás precisa ser refeito, e aí, né, agora a proposta é que seja feito um novo estudo, inclusive por um professor da UF, me esqueci o nome dele. Eduardo Bulhões. Eduardo Bulhões, exatamente. Mas, em um artigo publicado aí numa revista científica, como a gente disse, escrito pelo Abraão em parceria com a Juliana Blasi, eles tratam também dessa questão das consequências sociais, vamos dizer assim, né, do que isso impacta na vida daquelas pessoas ali de Atafona, né, ou que tiveram uma convivência com a Atafona. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que foi, como é que surgiu essa ideia da publicação, onde foi publicado e do que se trata esse texto. Esse texto saiu agora, no início de 2023, na revista GIS, Gesto, Imagem e Som, da USP. E ele veio de uma ideia nossa, depois do lançamento do livro da Juliana Blasi sobre a Atafona, sobre as famílias, né, e a socialização dessas famílias ao longo do século XX nas casas de veraneio em Atafona. E a gente se deu conta que a gente tinha um acervo de fotos desde o início dos anos 2000 até agora, da praia, né, e das casas sendo engolidas pelo mar. A gente podia reunir essas fotos e apresentar um texto explicando o que é aquela praia e como é que aquilo ali se constituiu. E nisso a gente trouxe a ideia a gente trouxe um conceito que não é um conceito da antropologia, embora tenha sido discutido sistematicamente na antropologia, que é a ideia do antropoceno, que vem da geologia. Resumidamente, a percepção que se tem é que as atividades humanas elas conseguiram ter efeitos geológicos, né? Ele ainda não é um conceito assumido plenamente, né? Mas ele tem um processo de discussão interessante que tem trazido reflexões importantes sobre essa alteração climática e a percepção de que as atividades humanas elas interferem nas paisagens, mas interferem no globo como um todo. Então, a ideia de uma natureza apartada, né, da atividade humana, ela cai. Então, a partir do antropoceno, a gente percebe que a atividade humana gera impactos generalizados. Então, você pensa, por exemplo, numa queimada no Pantanal. Você diz, não, queimou, teve um incêndio no Pantanal. Aquilo ali tem desdobramentos inúmeros, né? Você vai ter a fumaça que vai chegar no estado de São Paulo, você pode ter alteração pluviométrica na Argentina, que vai gerar efeitos sobre as plantações, né, e as colheitas. Então você articula, né, essa reflexão de que as ações elas têm impactos desdobrados no mundo, elas não são mais localizadas. Então você tem, por exemplo, uma discussão não apenas sobre a emissão de gases, embora essa seja mais evidente, né? Uhum. A emissão de CO2, a discussão dos combustíveis fósseis, que é muito divulgada, é uma discussão plenamente colocada na mídia, mas você tem outras, como a questão dos plásticos, que estão presentes em todo lugar hoje em dia, né? E como que esses plásticos... hoje você encontra plástico no Everest, você encontra plástico nas fossas oceânicas, você encontra plástico em formato de rocha, né? A gente já tem aqui no litoral do Espírito Santo rocha formada de plástico. Então, essa percepção de que a atividade humana interferiu, né? Você tem atividade humana de perfuração de poços de petróleo, de fracking, né? Que você consegue gerar, como efeito colateral, terremoto, né? Então, como que você trabalha essa noção de que os humanos conseguem alterar o planeta? É esse o ponto que vem com a discussão do antropoceno. E no artigo o que a gente faz é pensar que a Atafona, né, é o fim do rio Paraíba, né? E como é que a gente constitui aquilo? É um efeito natural? Não, é um efeito de inúmeros processos, desde a construção dessas casas ao longo do século XX até o momento que você começa a pensar na expansão urbana do Sudeste brasileiro, né? E a necessidade de abastecimento hídrico, quando você tem o sistema Cantareira, quando você tem o desvio para Guandu, no Rio de Janeiro. Então você vai diminuindo a capacidade, a vazão, né? Volume de vazão do rio. Do Rio Paraíba. E esse rio ele é um personagem, né, digamos assim, da nossa história. Você não pensa Campos sem pensar o Rio Paraíba. Então,
o rio ele justifica a existência dos diques aqui no centro, né? Faz parte da nossa paisagem urbana. Você tem toda a preocupação com as cheias que ocorrem no início dos anos. Isso foi um problema da colonização da região. Depois, quando você tem o núcleo urbano de Campos colocado, essas cheias são um problema para o comércio local. Você constrói os diques, você tem todas as atividades do Departamento Nacional de Obras e Saneamento ao longo do século XX para tentar reter essas cheias. E esse rio, que sempre foi um desafio do ponto de vista do excesso de águas, quando a gente vira para o século XXI, até um pouco antes disso, a gente vê um rio enfraquecido e que já não consegue prover as demandas que a região tem em relação ao abastecimento. E aí você tem uma dificuldade para abastecer, né, as fazendas da região, para abastecer a própria cidade, né? Você tem essa vazão reduzida e você encontra o processo de avanço. Você tem um total desequilíbrio, na verdade, né? Porque antes você tinha uma constância, né? Hoje você não tem mais essa constância. Você não sabe quando o rio... A gente tem aquela expectativa que você não sabe quando o rio vai subir. Antigamente você tinha um certo controle, mais ou menos, né, de uma previsão. Hoje em dia, o rio do nada está extremamente seco, né? Antigamente a gente comia manga, comia ou chupava, depende. No caso, era dezembro. E sabia que... Janeiro, você tinha uma manguinha ali, beleza, depois acabou. Agora você tem manga o ano inteiro. E você tinha uma coisa, uma relação que você fazer relação, né? Se tinha muita manga... E tinha chuva, se não tinha isso aí. Que o rio ia subir, tinha um negócio desse. Verdade. Só realmente... Claro que nesse ponto pode ter melhorado. Não, sim, mas essa inconstância muda até o contexto social mesmo, porque tipo, né, você imagina para aquelas pessoas que dependem da água para irrigar os canais, que é um outro problema que a gente sabe, tipo, né? E não tem, como altera tudo, né? A gente teve, inclusive, o fechamento, né, da Foz, que era em Atafona, aí passou para o lado de Gargaú. Isso gera uma transformação para a pesca artesanal da região. Aí depois você abre de novo a Foz ali. A Ilha da Convivência deixa de ser ilha, né, ela é anexada. Então você tem um processo de transformação que interfere drasticamente na vida das pessoas. E aí você coloca a questão das casas, né? As pessoas que perdem suas casas num processo dramático, de você ver lentamente a água do mar chegando, né, e engolindo a casa do seu vizinho, depois a sua casa. E vocês fazem uma relação também em relação a... Eu estou perguntando porque era conhecida, a Atafona era conhecida pela casa de veraneio dos grandes usineiros, né? E todos os usineiros tinham aquelas grandes casas, que eram consideradas mansões lá, né? Tanto é que eu lembro que um dos imóveis que ficou durante um tempo e virou, inclusive, cartão postal durante um tempo ali, era uma casa de barco, era imensa, que estava uma que ficou bem inclinada, assim, que tem foto e imagem. Não era uma casa, era a casa de barcos, né, daquela família. Então, a Atafona tinha, era um balneário muito frequentado também pelos usineiros, e isso acaba sendo remetido também por vocês de alguma forma? Sim, a gente recupera essa discussão que a Juliana já começa com ela no livro dela sobre a Atafona, que você tem primeiro a Atafona começa a ser frequentada por questões terapêuticas, né? As pessoas que iam para lá para respirar um ar diferente no início do século XX. E elas começam a tomar a Atafona como balneário. E aí vão construindo as primeiras casas. De modo que a gente chega na segunda metade do século XX com a Atafona já num processo de urbanização. E depois você vai ter a construção do clube, né, as festas de carnaval. Cassino, né, os restaurantes, bares. Sim. Né, e você tem essas casas que são mais suntuosas. Então, a elevação de Atafona a balneário, ela ocorre junto com a ascensão das usinas, né? Essa riqueza que era trazida, esse dinheiro que vinha junto com as usinas. Então as pessoas constroem lá. E aí é muito interessante pensar como que a decadência desse setor coincide justamente com o avanço do mar. Isso pode levar a gente a pensar, por exemplo, se esses projetos de alteração da costa, eles não teriam sido implementados ou favorecidos caso essa elite ainda tivesse no seu momento mais promissor. Com certeza, né? Eu acho que isso
Você imagina que eram pessoas muito influentes né, naquele momento que poderiam, sim, de uma certa forma, a gente sabe que quando tem influência, tem, por parte dos governos, uma atuação mais eficaz, né? Por mais que não devesse ser assim, é assim que funciona. Eu queria a gente mudar um pouquinho essa chave, mas quem quiser ter acesso a essa publicação, ela está disponível também em algum lugar? Como é que é? Está disponível no site da revista GIS, Gesto, Imagem e Som, da USP. É só pesquisar. Volume 8, num buscador qualquer, consegue. Atafona Registros de um Mundo em Ruínas, aparece. Tá certo. Muito do que a gente falou aqui, né, Abrão, tem a ver com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Várias questões que a gente colocou aqui estão nesses objetivos que tratam, né, entre outras coisas, sobre essa questão climática, sobre a questão da violência. Então, assim, várias questões que a gente precisa discutir são temas hoje evidenciados mais ainda pela ONU, né, e quase que uma obrigação para que todos cumpram aí, que são as ODS, né? Acho que, Cláudio, você tinha uma pergunta, que você tinha uma questão para falar. Já saindo da questão desse tema dos capítulos desse novo livro, e aí trazendo para o nosso cotidiano e para a nossa realidade, né? Quando é que a gente viveu sem as crises na humanidade? Aí tem um outro detalhe também, que na pandemia, no início da pandemia, não, agora a humanidade, o ser humano vai melhorar muito, ficamos presos, né? Muitas das vezes aqui no trabalho, ou do trabalho para casa trabalho quando podia, a maioria nem podia, né? Enfim, toda essa mudança tão drástica na vida da gente. E aí surgia aquilo no começo: o ser humano agora vai melhorar, agora ele vai ficar mais educado, vai ficar mais... E parece que a pandemia acabou, não melhorou nada. E aí eu vou trazer um ingrediente a mais que dá uma apimentada, dá um impulso assim muito alto, um impulso muito forte nessa questão de crise, de divergência, que é o avanço da tecnologia e a internet, já a inteligência artificial, onde se traz aí uma quebra de fronteira para qualquer assunto, para qualquer situação, para qualquer realidade, extinção de empregos, mudança no comportamento geral. Como é que você, como antropólogo, é mais o cidadão experiente, conhecedor da antropologia, da história, e para onde a gente vai nessa confusão toda agora? Legal a pergunta. Bem, crise sempre teve, sempre. Ela é uma constante da vida, né? Crise vem do grego, crises, e é sempre vem da medicina grega. Era um momento que você tinha ali uma indefinição. A crise é caracterizada pela reflexão, né, e pela indefinição. Porque era quando a pessoa ficava doente e você não sabia se ela ia... Ela tinha uma febre e você não sabia se ela ia reagir ou morrer. Uhum. Né? Então você tem ali um processo de transformação. Para algum lugar vai, mas não vai ficar daquele jeito continuamente. Então, a gente tem crises de vida, né? Âmbito particular, a gente tem âmbito privado, familiar, a gente tem crises mais amplas do ponto de vista coletivo, crises assim, no sentido da transformação, né? Então, quando o período que você chega na vida adulta, os relacionamentos, a constituição de novos núcleos familiares, a chegada de um filho, a perda de um filho, você tem diversos processos ali que são o fim de um casamento, você tem várias questões que marcam processos críticos, né, na vida das pessoas. Você tem as crises financeiras, você tem crises sociais, você tem crises morais, você tem diferentes tipos de crises sempre marcadas por essas indefinições. E muitas vezes ao mesmo tempo. E muitas vezes ao mesmo tempo. Uma não, você não pode escolher, né? Tem hora que você não pode escolher. Isso é tenso. Para complicar, E ainda tem a crise de choro, que você pensa, ai meu Deus, não vai ter jeito. E aí, por exemplo, a pandemia, ela foi uma crise sanitária, né? Inclusive foi classificada dessa forma. E é interessante pensar no âmbito da antropologia, que a gente traz a ideia de que a crise ela pode promover transformações, mas ela inicialmente o que ela faz é destacar os problemas que já estão ali,
né? Então ela vai evidenciar aquilo que você podia até estar tentando contornar, não dar a devida atenção, mas ela vai trazer. E a pandemia, ela trouxe isso tudo para a gente. A gente não criou a desigualdade social depois da pandemia. A gente já tinha todas elas. A gente não teve advento das novas tecnologias a partir da pandemia. A gente teve uma aceleração, né, desse processo de uso e de reverberação dos seus processos no cotidiano, mas eles estavam todos ali. Então a gente intensificou, a coisa ficou mais evidente. Então a noção, por exemplo, de que a gente tinha um processo assim de criação de um mundo melhor, ela vinha de uma leitura muito otimista do mundo e talvez ingênua, né? Porque na verdade o que a pandemia evidenciava eram todos os nossos problemas e as disputas que estavam colocadas ali. E é interessante colocar que a pandemia não está desarticulada da questão ambiental, né? Você pega todo o histórico eu li na época um artigo de um biólogo que ele falava, olha, muito interessante, né, que isso tenha acontecido, né, dramático, triste, mas a gente já tinha toda a previsibilidade de que isso aconteceria. Não sabia quando, mas viria. Desde 2010 você já tem expectativa de que uma crise dessa natureza estava por vir. E o que me chocou foi quando ele falou, o que surpreende não é que tenha vindo, o que surpreende é que não tenha vindo no Brasil, não tenha começado no Brasil. E aí ele fala isso em virtude da nossa localização, do nosso ecossistema, dos nossos ecossistemas, né? Então ele fala, com avanço, desmatamento, com toda a fronteira agrária se expandindo. Então você tinha um potencial enorme para o tipo de produção animal, né? A coisa de você juntar os animais às granjas, a criação de gado. Você vai gerando ali ambientes muito favoráveis à geração de crises dessa natureza, né? Sanitárias. Né? Então você tem agora o fantasma da gripe aviária, você começa a trabalhar com essas questões que estão ali sempre no horizonte. Uma hora ia acontecer, e aconteceu. E aí, bem, como é que a gente pensa isso articulando com essas transformações sociais? Essa questão é tanto, porque no meio da pandemia a gente viu florescer aplicativos de entrega, consumo, né? Comércio online, que ficou como atividade viável. Isso tudo foi acelerado. Já existia antes, mas foi o tipo de comunicação, né? Então, tudo foi assim colocado em prática muito rápido. E a gente está agora encarando um pouco disso. Quando a gente pensa na situação dessas tecnologias agora, a gente tem um momento crítico, sim. Esse momento de reflexão sobre o que está por vir. A gente tem a questão da uberização, né? A transformação dos contratos trabalhistas. Isso acaba atingindo diferentes legislações nos países todos que estão lidando com esses aplicativos, que são centralizados. A gente tem atores políticos importantes e que foram evidenciados, que são as big techs, né? Que não são simplesmente empresas, são agentes, né? Que promovem decisões políticas, que são capazes de influenciar a eleição. Então, quando a gente observa o cenário dos últimos 10 anos... Né? Só para quem está em casa, Big Tech seriam esse tipo Google, essas grandes empresas que vivem de internet. Isso, e que alteram a nossa vida, esse é o ponto, né? Elas têm influência direta nos nossos processos eleitorais. Se você pensar a capacidade dos aplicativos de comunicação de influenciar a decisão das pessoas, então a gente não fala de polarização política sem falar de aplicativo de comunicação, né? Então você tem aplicativo russo, aplicativo americano, você tem diferentes aplicativos, a gente se comunica, utiliza eles cotidianamente, mas aquilo ali não é uma forma neutra de participação na vida, né? Você pode promover questões de você estar, toda vez que utiliza aquilo, você está fornecendo dados. Uhum. Então, esses dados, eles constituem assunto de debate, né? Porque eles podem ser utilizados para direcionamento, né? de decisões políticas, de acionamentos de movimentos. Você tem problemas ali que são derivados. Tem um livro muito interessante da
Patrícia Campos Melo, jornalista, né, que é A Máquina do Ódio, e que ela estuda como que o uso desses aplicativos vai influenciar nas eleições indianas, né, como posteriormente isso aí vai atravessar as eleições americanas e como em 2018 e 2022 a gente assistiu isso no Brasil, né? A gente fica achando que é uma mensagenzinha que a gente recebeu inocente ali do tio, do avô, pelo celular, mas você tem formas de disseminação, disparo em massa, né, dessas informações que vão influenciar nossas posições, né? Você não falava em polarização política no Brasil em 2010. Você tinha... E existia. Antes. Você tinha Lula e Fernando Henrique. Então, você tinha... Mas era diferente? Era diferente, o ponto é esse. Né? Você não tinha a coisa como ficou depois do advento dessas tecnologias de comunicação. Qual o ingrediente que entrou? Qual o sentimento que entrou? E o ódio? Não sei. A coisa do ódio é uma forma de classificar, mas você recebia informação de outra forma. Né? Você tinha uma informação filtrada. Então, você vai trabalhar num programa de rádio, você tem ali uma conduta, né? Você vai ter uma forma de apresentação, você vai para a televisão, você está sendo, de algum modo... Você tem uma série de regras e leis que compõem aqui esse sistema de comunicação outorgado, né, pelo governo federal, não só para você cumprir as determinações, como também para você ter a responsabilização daquilo que você... Já num grupo desculpa, Rodrigo. Num aplicativo de conversa, pode ter, mas pode não ter. E você tem um detalhe, né? Você cria uma noção de que é terra de ninguém, que você pode falar que você não vai ser responsabilizado legalmente por aquilo, e você pode criar o que a gente chama de fake news, né? São as notícias falsas. Então você distorce eventos, você cria coisas que não aconteceram. Isso molda, né? Porque já existiam bolhas, como passaram, mas eram bolhas muito restritas, assim. Essas bolhas elas ganharam dimensão porque você isso fez com que as pessoas se identificassem outras e ela entendesse que assim como às vezes pensamentos equivocados que ela não considerava equivocados existiam nela e existiam no outro, ela passou a se identificar isso no outro também. E isso, de uma certa forma, quando você encontra semelhantes, você ganha força. E aí, muitas vezes, essa força desencadeou em muita coisa que a gente viu, negacionismo e por aí vai, né? E foi realmente um momento complicado de se viver. Ainda tem muita coisa, né? Tem, não. A gente... E eu acredito que a gente vai viver ainda muita coisa nesse sentido, mas queria que o Gabriel falasse um pouco disso, né? Porque você acredita nessa... até as Big Techs agora já está sendo discutido, né? A questão da regularização, e você acredita nessa virada de chave? Como que você tem visto o comportamento hoje do governo que está aí há 6, 7 meses em relação ao governo anterior? Você acredita nessa virada de chave? O que se prevê na sua análise aí, mesmo que ainda nesse curto tempo? Olha, a gente teve uma alteração de governo, teve uma alteração de prioridades, né? Mas a gente não teve um país pacificado, digamos. Né? A nossa eleição foi ali meio a meio, foi decidida sim. no detalhe. Então, essa questão da regulamentação das redes sociais é importantíssima, porque, voltando, a gente tem o problema, os meios tradicionais de comunicação eles foram contestados. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que pode pegar um celular e promover uma notícia e alcançar 2 milhões de pessoas em 5 minutos, né, você começa a ter uma dinâmica de proliferação de informação distinta e capaz de gerar impactos imediatos. Então, você pensa em nichamento, você pensa em revoltas, né? Você pode trabalhar com a ideia da Primavera Árabe, né? As próprias manifestações de 2013 aqui. Então, você tem ali, a gente tem ainda hoje um contexto muito tenso, né? E o que não foi desfeito foi a articulação dessas redes, que ainda continuam
que continuam funcionando, provavelmente vão continuar funcionando. Então a gente não vai chegar nas próximas eleições com as coisas mais definidas, né? É difícil regulamentar, né? Não acredito que seja impossível, mas é de fato difícil. E você tem ainda a ideia de que você recebe, você é influenciado por isso, né? Não é à toa que chamam as pessoas de influenciadoras digitais. Você recebe influência disso e você sente isso de fato. Então, essa polarização ela vira uma coisa complicada, porque você adota quase como que uma postura de vida. Então, eu odeio aquele candidato, eu gosto desse, e aí você tem uma perspectiva pouco crítica a respeito de um e de outro, né, na medida que fica uma coisa passional. E isso tem potencial negativo. O que ficou muito evidente de transformação, mas eu não sei até que ponto isso vai impactar a decisão eleitoral, mas que você teve uma transformação de discurso, né? A gente voltou a uma espécie de normalidade, né? Você não fica mais falando absurdos, né? Coisas descoladas da realidade. Uma coisa que eu acho interessante destacar, é sempre bom frisar, é que o sentimento de insegurança ele gera muito dinheiro, né? Você transforma o mundo promovendo insegurança e não transforma positivamente. Na medida que as pessoas acreditam que elas vivem numa ameaça constante, elas começam a aceitar certas ideias. E essa insegurança não necessariamente existe, né? Mas ela gera dinheiro, ela gera ação, ela gera muito desdobramento para o cotidiano. Gera política pública, gera transformação comercial, né? Então, a gente tem problemas de desigualdade e a gente tem formas que são questionáveis de lidar com essas desigualdades. E isso tudo, quando você transforma em medo, né? Para alguns grupos, medo é uma coisa positiva, né? Não digo que seja... não digo que não exista ameaça, que não exista violência urbana, mas, por exemplo, os crimes hediondos que são justificados, são utilizados como argumento para as medidas mais repressivas, né? Eles são uma minoria. Se você for ver, é 1%, mais ou menos, que a gente tem. Então, você justifica o tipo de sistema carcerário que a gente tem, o tipo de abordagem policial, você tem vários problemas decorrentes disso, para uma coisa que não é parte do dia a dia, do evento rotineiro, né? Então, eu estava lendo um artigo ontem do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, em que, em determinado momento, ele falava, olha, a gente tem aqui, no Brasil, cerca de 40% das pessoas que estão presas, elas não foram julgadas, né? E aí, às vezes, você tem a pessoa que é presa, ela passa um tempo sem acesso ao direito de defesa. Então, ela fica presa durante anos sem ser julgada, às vezes por mais tempo do que ela ficaria caso condenada pelo crime que ela é acusada. Então, ele cita um caso que foi de repercussão uns anos atrás, de uma empregada doméstica que foi no mercado, e aí ela depois que encheu o carrinho, ela viu que ela não tinha dinheiro para pagar, né? E aí ela resolveu botar de volta nas estantes o que ela não tinha dinheiro. E aí ela foi abordada pelo segurança. Ela, não, estou botando de volta. O cara, não, você está roubando, né? E aí o cara vai, derruba ela, prende ela, leva para uma sala, depois leva para a primeira delegacia para tentar prender, não aceitam, o cara leva na segunda e prendem ela. Ela passa 2 anos presa. E aí depois uma advogada fica sabendo do caso e, em atividade pro bono, resolve defendê-la. Aí ela é julgada, ela consegue, depois de ser condenada em primeira instância, e voltam, e na segunda instância ela consegue a liberdade, mas depois de 2 anos presa, né? Então ela demora um tempo até isso. Então você tem um sistema de acesso à justiça que ele é desigual, né? Você tem quem é preso no Brasil, né? Acho que essa pergunta, e pelo que é preso, são perguntas essenciais. Quando você começa tudo com P. Quem é presídio no Brasil, ele é uma instituição que denota, assim, ele é o resultado das nossas desigualdades, né? Então, onde você vai ver o que a gente tem de processo social desigual, né? De acesso ao sistema de defesa, né? E todas as questões que deveriam garantir
um mundo cívico organizado. Você quer ver um exemplo de segurança que gera dinheiro? Mas assim, muito simplesinho, muito pequenininho, talvez diante de todo um pequenininho em termos de significância no contexto geral, no contexto assim, da humanidade como um todo. Mas em termos de grana, é muita grana. Por que você paga anualmente ou mensalmente? E aí não é muito, assim, principalmente em empresas, mas quem gosta dos seus arquivos lá de documentos, né, guardados corretamente, paga esse antivírus. Porque você tem medo do vírus. E quem gera o vírus é a mesma empresa que vende o antivírus. O cara entrega medo, ele propõe medo e entrega segurança. Ele mesmo faz, ele tem um remédio e tem a doença. É um tipo de, assim, não, porque o pobre ele não tem acesso ao computador com tanta facilidade quanto classe média e classe mais alta. Aí ele não tem acesso também, mas é numa proporção muito grande. Muito grande. É muito dinheiro envolvido, você falou, gera muita grana. Pensei logo nisso aqui. E por aí vai. Estou falando um exemplo, né, que atinge uma parte da população, mas tem outros que atingem todas as camadas. Meu caro professor Abraão Valpassos, Carlos Abraão Valpassos, Carlos Abraão Moura Valpassos, enfim, como você é conhecido artisticamente, fica aqui o nosso carinho mais uma vez, gratidão, né, e obrigado aí por estar aqui conosco. A gente tem que fechar o programa, parece que não falamos nada, mas fica aí sempre de portas abertas aqui para você voltar e não demorar tanto para voltar, né, para a gente conversar mais. A gente precisa mais tentar entender tecnicamente onde é que nós erramos, sei que é possível, né? Obrigado, amigo. Muito obrigado, Nogueira, obrigado pelo convite, obrigado, Rodrigo, né? É um prazer estar aqui e é um prazer conversar com vocês. E a gente volta sempre que possível, sempre que for necessário. Tá certo, amigo. Muito obrigado. Meu caro Rodrigo Gonçalves, obrigado por hoje. Hoje é quinta, né? Semana tá voando. Vou. Amanhã a gente tem uma entrevista, a Luiz Vado deve anunciar daqui a pouquinho, ele vai estar participando com a gente também, né? É uma entrevista que a gente com certeza vai estar repercutindo também no jornal de sábado, né? Só reforçando, quem quiser ter acesso ao livro organizado aí pelo Abraão junto com o professor Santiago Alvarez, é só acessar então lá, gente, o site da unenf.br/extensão/editora, que você consegue todas as publicações aí da EduEnf, que é a editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Só preparar o ouvinte aí, amanhã a entrevista é muito boa. Nosso convidado vai ser o Jefferson Manhães, reitor do IFE, vai estar conosco, naturalmente falando sobre educação, mas no contexto atual desse tabuleiro político, já avisando as eleições de 2024, o Jefferson fala também desse cenário político de Campos e desse surgimento do seu nome como opção do PT para as próximas eleições. Então, amanhã vai ser legal também, como foi hoje, como sempre mas hoje com um assunto fantástico e amanhã com outro que a população de Campos gosta muito, que todos gostam, né? Que é política, ou pelo menos a maioria gosta. Fala, eu não gosto de política, mas não para de falar de política, né, o tempo todo. Então, Rodrigo, obrigado, bom dia, até amanhã. Até amanhã, tamo junto. Valeu por hoje, Carlos Alberto também. Carlos Alberto, é o Beto. E a gente volta então amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Dá uma vacina nesse menino, rapaz, ele não para de rir, isso é muito feliz, né? Deus do céu, tá com dinheiro. Viva Cristiano. Bom. Viva Cláudio Nogueira, que é o gerente da rádio. Eu não assino nada. Meu querido Rodrigo Gonçalves é filho de dona Sebastiana, que tá devendo lá a caranguejada para te.
São 8h49, gente. Amanhã a gente volta às 7 da manhã, se Deus quiser. Eu tô rindo. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa. Responsabilidade de todos nós. Eu amo